Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu estou aqui todos os dias numa rede mundial de comunicação, pela rádio El Shaddai 93, pela rede CNT, pela rede TBN, pela rede Mundo Fox. Chegamos neste momento a 123 países. Eu quero lhe dizer que o objetivo deste programa, evangélico e cristão, é ser um programa de aconselhamento, que lhe traga verdadeiramente esperança diária. Este é o nosso objetivo. Por isso o apóstolo Miguel Ângelo abre o seu coração e lhe digo como tenho dito ultimamente. Imagino você do outro lado no seu divã, onde você vai também abrir o seu coração e ouvir as coisas que o Espírito Santo tem a lhe dizer. Então, vamos começar hoje conversando um pouco sobre conflitos e preocupações. Você sabe que muita gente, muitas pessoas vivem em constantes conflitos. E você sabe que conflitos geram preocupações e vice-versa. O que o conflito faz é tão danoso, é tão destrutivo, que você tem que aprender a reagir para, de uma vez por todas, se opor aos conflitos que geram tantas preocupações na sua vida e ganhar e ter vitória sobre conflitos. Essa falta de paz que você tem, que o médico tenta, de alguma forma, através de algum calmante, através de algum antidepressivo, mostrar-lhe esse conflito que você na realidade tem, a medicina não tem solução para ele. Então há pessoas hoje que têm grandes conflitos que lhe roubam a paz. Há pessoas me ouvindo pela madrugada ou à noite que realmente vivem com tantos conflitos e não têm um pouquinho só de paz no seu coração. É por isso que o médico disse, olha, tome calmantes, tome antidepressivos, fique em posição de Lot, dizem alguns que têm experiências ditas místicas, mas não, por favor, não se iluda, porque quando você não tem paz por causa de conflitos, há que buscar na Bíblia Sagrada a orientação devida, porque os seus conflitos que têm gerado tantas preocupações podem ser destrutivos, conforme ele disse, e podem gerar doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças até graves. Você não sabe o que a ciência já provou? Que muitos dos cânceres são gerados pelas pessoas por causa dos seus conflitos. Porque não têm paz e porque vivem o dia inteiro remoendo, com atitudes de ira, de vingança, de falta de perdão. E às tantas, o corpo rebenta por algum lugar. Estilhaça por algum lugar. E as células frágeis
começam a se tornar células matadoras, células killers, e um dia a pessoa acorda, ela tem um câncer, tem um tumor, tem uma doença degenerativa, que não é mais nem menos do que a falta de paz, por causa de conflitos e de preocupações. A Bíblia está repleta de situações de pessoas que viveram grandes conflitos de vida e que souberam, em algum momento, sair deles para viverem uma vida vitoriosa. Então vamos começar por lembrar o que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu amo esta expressão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sou o que sou por causa desta graça, deste favor de Deus, desta misericórdia de Deus. Então Paulo escreve aos Efésios e ele diz nesta sua epístola, nesta carta, epístola é o nome que se dá a uma carta escrita por um apóstolo. E ele diz assim no capítulo 6, versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Em primeiro lugar, você tem que saber que o Evangelho é da paz. Não existe um Evangelho da dúvida, da guerra, do conflito, da acusação, do diz que não diz. Não existe isso aqui. Ninguém que conhece o Evangelho de forma legítima pode continuar vivendo uma vida como era do seu passado, cheio de altos e baixos, cheio de trancos e barrancos. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Evangelho da paz. Então, quando eu tenho o Evangelho, eu tenho que ter, obviamente, paz na minha vida. E paz é a única forma de você evitar conflitos na sua vida. Por que ele disse, calçai os pés com o Evangelho da paz? Paulo porque ele está falando da armadura do crente, né? Ele viu a imagem de um soldado romano, e o soldado romano calçava em cima das botas uma espécie de uma sandália com cravos, para que os seus pés não resvalassem. Então, o soldado, quando andava, você já viu uma chuteira de um jogador de futebol? Ela não tem umas traves embaixo, não tem uns pitãozinhos. Para quê? Para que ele possa correr e não perder o foco, não escorregar. Então o soldado romano tinha uns cravos nas suas botas, para que quando ele andasse, não resvalasse, não escorregasse, não caísse. E Paulo está dizendo que quando você tem o Evangelho da paz, quando você conhece o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não resvala, você não escorrega, você não cai. Por isso é que ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu gosto muito dessa expressão, estar com os pés, ou seja, no caminhar na vida, no dia a dia, quando você conhece o Evangelho da paz, você não resvala, você não escorrega. Porque há uma expressão no mundo evangélico e cristão que diz, eu estava muito bem de vida, mas o diabo colocou uma casca de banana e eu escorreguei. Não existe isso aqui. Quando você está calçado com o Evangelho da paz, com a preparação do Evangelho da paz, você não escorrega, você não resvala, você não cai, você não se deixa levar pelo maligno, você não se deixa assediar pelo mundo, você tem os pés bem firmados sobre a rocha. É isto que significa
calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você sabe que eu, antes de ser do Senhor, manifestada a salvação na minha vida, eu era um católico apostólico romano. Eu acreditei em mentiras que hoje, com o Evangelho da paz, eu pensei, meu Deus, como católico, eu acreditava, por exemplo, no purgatório, na infalibilidade papal, na impecabilidade papal, sabe, em tanta coisa que não é bíblico, não é do Senhor, não é sequer, não consta dos anais de Deus, em nenhuma página da Bíblia você ouve falar do purgatório, que a alma que peca vai para um lugar, que depois com uma missa do 7º dia, isso era uma fábula, era uma historieta, não era o Evangelho da paz. Eu acreditei na infalibilidade e impecabilidade de um homem, quando agora o Papa Francesco diz, não, todos pecam e o Papa peca muito. Então eu comecei a perceber que aquela religião chamada católica não era absolutamente nada, nem tinha nada a ver com o verdadeiro, legítimo, autêntico cristianismo, o Evangelho da paz. Por isso, grande parte, assim como era no meu passado, como católico, batia com a mão no peito e dizia minha culpa, minha máxima culpa, e infringia ao meu espírito, ao meu coração uma culpa que eu não tinha de nada, porque nunca ninguém me perguntou quando eu nasci, Miguel Ângelo, você quer ser um pecador? Diz que Adão me fez pecador. Também eu não poderia fazer nada para ser salvo. Era preciso que o segundo Adão viesse e me salvasse, Cristo Jesus. E sabe onde estava o meu grande conflito de vida? Que a igreja romana suscitou na minha vida e nunca o solucionou. Era exatamente nas questões da vida eterna, nas questões da salvação. Eu não conhecia nada da Bíblia. Durante 21 anos, eu participei da igreja romana. Eu não sabia nada da salvação. Eu não sabia nada de Jesus como soberano Deus. Eu conhecia Maria, eu conhecia Fátima, eu conhecia São Judas Tadeu, eu conheci religião. E se eu tivesse morrido dentro da igreja católica, eu iria para o inferno, porque nem purgatório existe. Durante centenas de anos, a igreja romana tem suscitado conflitos, dúvidas e preocupações quanto às questões da eternidade, quanto às questões da Bíblia Sagrada. Alguém em sã consciência, quando pensa nas tradições da Cúria, quando pensa nos apelos das doutrinas romanas, elas não se encaixam na Bíblia Sagrada. E então, há uma luta do ser humano, pensando, não, mas é a igreja que me salva, e nunca nenhuma igreja salvou ninguém. Não, mas se eu morrer, há hipótese de eu ir para o purgatório, e de lá eu sair pelas orações e as intercessões de uma missa. Amado, isso contradiz a Bíblia, porque em João 19:30, diz que Jesus disse, tudo está consumado. É aqui nesta terra que se você tem conflitos com você mesmo, com a sua sexualidade, com Deus, com o próximo, é neste momento que nós temos que entender que somente o Evangelho da paz, quando as suas sandálias são calçadas, quando você tem segurança no seu andar diário, e a consciência da vida eterna, que nenhum rei,
nenhum papa, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum rabino lhe podem dar. Só Jesus. Eu era um homem de muitos conflitos, mas eu tinha muito medo quando eu era católico, quando eu me confessava na minha confissão auricular. Eu não tinha coragem de dizer ao senhor, padre, olha padre, o meu principal problema não é porque diga palavrão ou peque em outra área. É a igreja que me deixou problemas na minha mente. Eu não tinha coragem, eu tinha medo do inferno. Então Deus me mostrou, Miguel Ângelo, inferno é para o diabo e os seus anjos, não é para os meus eleitos. Acabe com os seus conflitos. Então muitos dos conflitos que nós temos conosco, com o próximo, com Deus, é porque desconhecíamos ou desconhecem aqueles que os têm, o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz calça os pés com a preparação para que a pessoa não escorregue, não resvale, não caia, não se desvie. Uma pessoa que tem conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está preparado. O Evangelho da Paz lhe dá a consciência do cristianismo, lhe dá a segurança da sua salvação, a certeza da sua predestinação, a certeza que das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar, ninguém nos poderá arrebatar das mãos de Jesus. Foi Ele quem disse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Onde pode existir conflito com Deus ou com o próximo ou conosco quando se conhece o Evangelho da graça de Deus? Quando você calça os pés com esta preparação, ninguém te faz resvalar, ninguém te atira para o fundo do poço, ninguém te joga para um tremedal de lama. Em Jesus, você tem o Evangelho da Paz. E o Evangelho da Paz elimina as preocupações, elimina os conflitos. Porque se é de paz, não é de conflitos. Está me entendendo? Se é Evangelho de paz, não é de conflitos. E a lei tem jogado muitos conflitos na mente e no coração das pessoas, dizendo que elas perdem a salvação, que elas podem ir para o inferno, que Deus apaga o nome do livro da vida. Por quê? Por que se pensa desta forma? Por que há tantos conflitos? Por que as pessoas andam de um lado para o outro conflitantes? Porque não conheceram o Evangelho da Paz. Não tem os cravos dos sapatos dos soldados romanos que não deixavam que eles escorregassem nas batalhas da vida. Se você tem a paz do Evangelho da Paz, você não escorrega, você não vacila, você não cai, você permanece em Cristo mais que vencedor. Receba essa palavra. Vamos acabar com os conflitos e as preocupações que não deixam viver. O Evangelho da Paz é o Evangelho da Paz. Amém? Apóstolo, como é que isto se torna uma realidade? O senhor abriu a Bíblia, Deus faz presente pelo seu Espírito, e agora eu quero efetivamente ver o Senhor operar na minha vida. Eu quero na prática me libertar desses conflitos que me fazem tão mal à alma e ao coração. Você precisa ter Jesus como Senhor. Eu vou orar por você, você vai repetir comigo uma oração, tá? Você está ouvindo pelo rádio, toque no seu rádio. Você está no hospital, no presídio, você está em casa, no táxi, no plantão, é um médico, é um engenheiro, está me ouvindo num hotel, em casa. Curve a sua cabeça. Diga com o apóstolo Michelangelo: ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores e Rei de reis, único e soberano Deus, eu te recebo nesta hora como meu Senhor e Salvador. Eu confesso, Pai,
que até hoje eu fui um pecador, mas que de agora em diante eu sou salvo pelo sangue derramado na cruz, pelo conhecimento deste Evangelho da paz, que me dá a segurança de eu caminhar nesta terra, no meio das dificuldades da sociedade, sem jamais me conformar com o mundo ou me perder neste mundo. Sou salvo em Cristo, sou salvo pela graça. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Hoje é terça-feira. Todas as terças-feiras pela manhã, nós temos um encontro, uma escola de capacitação espiritual com o Bispo Daniel. É um encontro de fé, onde a Bíblia é ministrada e a oração da fé. Muita gente tem seguido essa escola de capacitação e tem se tornado forte e poderoso. Amanhã, 7h30 o apóstolo Miguel Ângelo estará ministrando sobre a estabilidade da família. Como ter uma família estável no meio de tantas instabilidades sociais, econômicas? É possível ter estabilidade na família? Eu vou falar sobre este assunto amanhã, 7h30. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, Jacarepaguá. Esta é uma rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28DP. Por favor, ouça. Seus ouvidos acabaram de ouvir uma palavra de vida. Você acabou de dizer que Jesus é o Senhor. Você precisa de estar conosco. Você precisa de se envolver com a igreja. Sozinho, você é mergulhado em conflitos intermináveis que levam a uma vida de preocupações e que levam a doenças, às vezes incuráveis. Eu quero que você esteja conosco. Nosso telefone é 3017 9090. Rio de Janeiro, 021, a cidade maravilhosa. Nós vamos agora orar pelas pessoas necessitadas, doentes, aflitas, com questões físicas. Meu diretor, coloque a minha mão na tela, a televisão, coloque a sua mão sobre a minha. Se você está ouvindo rádio, coloque a sua mão sobre o rádio. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre, Deus. Eu creio na tua palavra. Eu sou capaz de acreditar e de colocar em tuas mãos a minha vida, Pai. Porque eu creio naquilo que tu prometeste. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo o ataque, toda seta, todo dardo inflamado de doença, de enfermidade. Há pessoas com vírus de AIDS, ó Deus, que precisam de um milagre agora. Há pessoas que estão morrendo com câncer, com tumores. Deus, quando tu já tomaste sobre ti a enfermidade, tu já arrancaste pelas tuas chagas toda a doença, toda a dor, todo o castigo, toda a maldição, toda a pobreza, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora um milagre. Do alto da cabeça, a planta dos teus pés, receba agora o milagre. Essa doença não resiste ao poder da concordância. Em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus, Pai, o milagre, para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Amanhã teremos um grande culto de família na igreja, sobre estabilidade familiar. Eu tenho ministrado assuntos muito importantes. Já estamos no 2º mês de ministração e eu tenho visto o anseio, o desejo que centenas de pessoas têm de cuidar das suas famílias dentro das regras, dos padrões, daquilo que Deus determinou para a família. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá, paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28DP. E agora eu quero que você diga com os seus lábios: não tenho mais conflitos, porque eu embracei o escudo da fé
e eu calcei os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Diga, Evangelho da Paz. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus. Amém? Nós vamos nos despedir. Amanhã voltamos. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha pastora Cristiane, minha equipe de televisão, nós dizemos graça e paz e sejam multiplicados em nome de Jesus. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.